Sejam bem-vindos ao Assim Faria Miguel, ao quarto episódio do Assim Faria Miguel. E antes de mais nada, gostam do meu micro novo? Pois, não é um micro novo, é apenas um suporte para o micro. Alguém que gosta do meu trabalho ofereceu-me isto e por uma razão muito específica. É que nos meus reels acontecia de eu às vezes aparecer com os microfones da Rode que eu utilizava, às vezes presos a uma carta do Naruto, às vezes presos a uma tesoura, às vezes presos a um garfo, e a pessoa fazia-lhe muita confusão. Então ela ofereceu-me este suporte oficial da Rode e eu estou mesmo muito contente por isso, porque agora parece que estou a entrevistar pessoas e, em boa verdade, não estou a entrevistar ninguém. Estou apenas aqui a fazer um monólogo, mas dá um toque assim mais profissional ao meu conteúdo, não só ao meu conteúdo no Instagram, mas também ao meu conteúdo aqui no Spotify e no Substack. E já agora eu gostaria de dizer que provavelmente eu vou passar a ter um canal do YouTube dedicado apenas a este podcast, porque muita gente já me chamou a atenção que não está a utilizar o Spotify. E, embora eu tenha o Substack disponível, há pessoas que simplesmente não dão com o Substack, não gostam do Substack, então eu vou disponibilizar isto no YouTube para vocês conseguirem ouvir e ver, obviamente, no YouTube. Sabendo que tanto no Spotify como no Substack e possivelmente agora no YouTube, isto vai ter vídeo. Portanto, se vocês estão a ouvir isto no Spotify neste momento, eu tenho vídeo. Até porque se não tivesse vídeo não falava diretamente ou não falava da experiência de visualização do meu microfone, porque vocês não conseguiriam ver. Mas conseguem. Portanto, se vocês agora forem ao Spotify e clicarem, conseguem ver-me a falar. Mas provavelmente muitos de vocês estão a ver isto enquanto lavam a louça, enquanto trabalham em alguma coisa específica, enquanto dão uma cagada e estão apenas a ouvir, não estão a ver. Eu sei como é que isto funciona, meus amigos, que eu também ouço podcasts. Eu sei perfeitamente que a malta muitas vezes está a ouvir podcast enquanto está a fazer uma série de coisas. A limpar a casa, a lavar a louça, a cozinhar, a largar o real canhoto na casa de banho. Opa, eu sei como é que as coisas são. Eu sei como é que as coisas são, não é? Eu também sei que muita gente só mete os podcasts para ter uma espécie de companhia, é quase como ter a televisão ligada. Então eu sei que a maioria de vocês não vê o podcast, limita-se a ouvi-lo. De qualquer dos modos, tenho aqui uma experiência de visualização disponível, portanto, se porventura quiserem também ver, tenho essa oportunidade, sabendo que eu não sou propriamente o gajo mais bonito, não sou de todo o gajo mais bonito, mas por outro lado tenho aqui um cenário que eu tenho de vos dizer, quer dizer, o cenário está qualquer coisa, o cenário está bonitinho. Então tenho aqui uma luz vermelha atrás, tenho aqui um quadro de Michael Jordan, tenho aqui livrinhos atrás, tenho aqui Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, não sei se vocês conseguem ver, tem o Capital do Marx e ao lado do Capital do Marx tem a Riqueza das Nações do Adam Smith. Depois tem aqui um conjunto de coisas, tem um Funko Pop do Kyrie Irving, que é um dos meus jogadores preferidos, tem um Funko Pop de uma grande lenda, para mim o GOAT do basquetebol, o Michael Jordan, tem também um bustinho do Marx, tenho ainda um busto do Michael Jordan, tenho aqui uma coisa da Tiger que a minha namorada me ofereceu a dizer melhor namorado do mundo, e depois ainda tenho um busto do Zoro de One Piece. E eu depois vou-vos mostrar como é que está o segundo quarto aqui de casa, porque nós estivemos a fazer umas remodelações, que isto era o quarto de arrumações e sempre foi e continua a ser o quarto de arrumações, e digamos, o meu escritório de gravação, o meu pequeno estúdio de gravação, como se eu tivesse um grande estúdio. Tenho basicamente uma câmara apontada para mim e meia dúzia de microfones, é isso que tenho. E agora tenho um suporte, lá que parece uma coisa mais profissional. Eu fiz aqui algumas alterações no meu quarto e agora tenho três armários, aliás, 2 armários e uma estante novas. Ou seja, eu tenho aqui do meu lado, como sempre tive, uma estante para livros, mas agora tenho um conjunto de armários e uma estante para organizar muito mais coisas, porque, enfim, precisava. Isto estava a precisar de uma limpeza, estava a precisar de umas arrumações, e um gajo com toque realmente bate mal nestas coisas, então gastei um horror de dinheiro em armários e comprei um guarda-fatos também para o meu quarto. Estou muito contente, é tudo branquinho, é tudo de IKEA, mas genuinamente gostava de dizer uma coisa: vai para o caralho IKEA, porque vocês dizem, tal, isto é fácil de montar, e depois vem uma série de pecinhas de merda nos saquinhos que uma pessoa sabe-se Deus como é que monta aquilo, e depois monta e as coisas não ficam bem montadas, e depois fica torto o armário, e depois uma pessoa tem de voltar a desmontar e a montar. É uma porcaria, não gosto. De qualquer das maneiras, um dia vou-vos
vou-vos mostrar como é que está o meu segundo quarto. O segundo quarto da minha casa, porque isto é basicamente um T2, e eu não tenho filhos, portanto vivo com a minha namorada, a Júlia, e 6 gatitos, e então este segundo quarto pode ser utilizado como o meu estúdio. Mas não digam assim, Miguel, e a Júlia também não tem um ponto da casa para expressar a sua criatividade? Tem, sim senhor. Tem um abrigo que nós metemos no terraço, que é a única coisa boa desta casa. A puta da casa está a cair de podre, toda fodida, mas pelo menos temos um terraço, porque estamos no último andar e temos boa vista. Não posso dizer o contrário. Mas também é a última coisa boa que esta casa tem. A única coisa boa, não é a última. Se calhar é a última, pode ser a última coisa, mas é a única coisa boa que esta casa tem. E mesmo essa única coisa boa que esta casa tem está-nos a dar problemas. Porquê? Porque a tela está lixada e está com infiltrações, o que está a causar derrame de água para a casa do nosso vizinho de baixo, o que é espetacular, porque aparentemente o nosso terraço está mesmo acima do quarto onde o nosso vizinho mora ou dorme, e pior do que isso, está mesmo acima da cama onde ele dorme. Portanto, ele já levou com água nas fuças, o que é espetacular. Porquê? Porque eu comprei esta merda e nunca ninguém me disse o estado verdadeiro disto. Tivemos um horror de problemas quando comprámos esta casa. Estávamos com a banheira entupida, que eu não sei como é que se entopa a banheira. Quer dizer, eu nunca entupi uma banheira. Entupir uma casa de banho, ou melhor, entupir uma sanita, tudo bem. Às vezes uma pessoa larga aquele mais grosso porque não come fibra, ou cara, tudo bem. Agora, entupir uma banheira? Como é que isso acontece? Só se for com pelos do corpo. Presumo que ninguém andou a cagar na banheira, certo? Ninguém. Mas estava cheia de gordura, tivemos de usar um desengordurante, foi muito complicado, não nos disseram isso. Os armários da cozinha estão a cair de podres. Agora descobrimos também que o contador devia ter o dobro dos disjuntores, e isto foi uma coisa engraçada. Nós ficamos sem luz em algumas fases aqui da casa, e então chamamos um eletricista pelo seguro que nós temos associado à Galp, porque nós temos Galp aqui em casa. E veio cá um senhor, não sei o quê, e ele teve a olhar para o disjuntor e disse assim: "Ei, meu Deus! Olhem, vocês sabem que um disjuntor tem um período de vida de mais ou menos... Um disjuntor, um contador da luz tem um período de vida de no máximo 15 anos. E eu, certo, e quanto tempo é que este contador tem? Ao que o senhor me responde assim: isto tem à volta de uns 30 anos. E eu... Não, já tem uma idadezinha, tem basicamente a minha idade, ou seja, o contador também está velho como o caraças, nós metemos um disjuntor novo, mas provavelmente vai ser uma solução de curto, médio prazo, eventualmente vamos voltar a ter problemas, vamos ter de substituir o contador. Eu não sei se já falei da cozinha, mas se não falei, volto a referir, porque a cozinha mete-me mesmo nojo, o chão é uma merda, e a cozinha tem uns armários que estão todos aqui de podres. Tipo, na primeira semana que nós viemos para aqui, eu, deixa-me abrir a porta do armário. A porta caiu, meus amigos. A porta caiu. Tudo isto para um quarto andar sem elevador, pagámos 114 mil euros. Não pagámos 114, demos uma entrada de 10%, pois é, por causa das entradas de 10%, não é? E agora estamos a pagar um crédito à habitação. 114 mil euros, meus amigos. Isto no tempo do meu pai, se custasse 40 mil euros era muito. Se custasse 40 mil euros era muito. Não. De facto, o que acontece é que os preços das habitações aumentaram muito, mesmo em relação ao próprio aumento dos salários, e assim é uma porcaria, é uma coisa que me deixa extremamente frustrado. Comprar uma casa é bom, porque lá está, a casa é tua entre aspas. A casa é, em boa verdade, do banco, porque se tu deixaste de pagar o crédito à habitação, o banco expropria-te a casa. Se por falar, os comunistas vão ficar com a tua casa. Não, bro, meu amigo. Muito mais provável é que o banco fique com a tua casa porque tu deixas de pagar o crédito à habitação. E isso pode, por exemplo, acontecer porque o Banco Central Europeu muda as metas de combate à inflação e aumenta as taxas de juros e tu deixas de ter liquidez para conseguir pagar, de facto, a prestação ao crédito à habitação. Isso pode acontecer com muita facilidade. Portanto, não são os comunistas que querem ficar com a tua casa, até porque os comunistas querem socializar os meios de produção. Geralmente é o banco que pode ficar com a tua casa, está bem, meu amigo? Portanto, preocupa-te mais com a merda do banco, está bem, do que com o comunista imaginário da tua cabeça, está bem? Não vou dizer o que eu ia dizer porque era capacitista, está bem? Não vou... Ia dizer uma coisa, ia chamar um nome capacitista, mas não vou chamar um nome capacitista. Espero que vocês estejam bem, espero que esta semana de trabalho tenha corrido bem, espero que tenham participado nas celebrações do 25 de Abril, e não só nas celebrações do 25 de Abril, mas também nas celebrações do 1º de Maio.
Eu participei nas do 25 de Abril, nas do 1º de Maio não participei porque estava doente, infelizmente, e depois já à noite ainda tive de tratar de coisas, enfim, tive um dia de cão, mas é mesmo muito importante que vocês marquem presença nessas celebrações e, acima de tudo agora, quando existe um pacote laboral que pode muito bem ser viabilizado, nós não sabemos se o Chega vai viabilizar ou não, acho que numa entrevista recente ou numa declaração recente o André Ventura disse que não vai viabilizar tal como está, mas eu acredito mesmo que meia dúzia de negociações e vai acontecer. Então nós temos mesmo de lutar contra este pacote laboral, que não é popular. Vou voltar a repetir, a maior parte das pessoas considera que não é um bom pacote que beneficie os trabalhadores, que beneficia de forma desproporcional o patronato, e então esta é uma medida que é de tal maneira impopular, que é de tal maneira não solicitada, que o próprio governo, o próprio partido que está no poder, teve o cuidado de não a colocar no seu programa eleitoral. E esse é um ponto mesmo muito importante. E, portanto, eu ainda acredito que o Chega vai viabilizar o pacote laboral, o que significa, mais uma vez, que o Chega de antissistema não tem nada. Ou então vai viabilizar com meia dúzia de mudanças que, em boa verdade, são apenas para inglês ver e não auxiliam, de facto, a classe trabalhadora, não auxiliam de facto os trabalhadores. Uma coisa que eu vos queria dizer é que pela primeira vez, e eu sei que já devia ter acontecido desde o primeiro episódio, mas não aconteceu, nós vamos ter respostas a perguntas neste podcast. E então eu vou dizer o primeiro nome de quem perguntou, não vou dizer o último nome para não revelar dados que podem ser prejudiciais ou cuja forma pode ser prejudicial para a pessoa que me fez a pergunta. Vou aqui responder desta vez a 2 perguntas. Gostava de vos dizer que as perguntas foram feitas através de uma caixa de perguntas do Instagram. Eu não sei se vai continuar a ser este o modelo, vamos ver como é que funciona. Todas as perguntas que não foram respondidas neste episódio vão ficar em caixa para serem respondidas nos outros episódios. E eu vou estar sempre a pedir para que vocês enviem perguntas. Nós hoje vamos então falar de algumas coisas que vocês perguntaram. Eu acho que esta interação com o público é importante, também para ver se o podcast acaba por ter um bocadinho mais de visualizações. Não é que esteja com poucas visualizações, já passamos dos 1000 streams no Spotify, isso deixa-me mesmo muito contente. Acho que estamos com 1300 ou 1400, já estamos com 184 seguidores no Spotify, algo que me aquece bastante o coração, meus amigos, mas de qualquer dos modos acho que isto ainda pode crescer mais um bocadito, então a vossa participação é fixe porque depois vocês ficam na expectativa de eu responder às vossas perguntas e acabam por sentir-se obrigados a vir ouvir o podcast, ou pelo menos parte do podcast. Eu não sei se vocês sabem, mas dá para comentar no Spotify também, e ainda no Spotify, se vocês só quiserem ver uma parte, tem capítulos automáticos, não são feitos por mim, são feitos pelo próprio Spotify, deve ser com uma inteligência artificial qualquer, ou caraças, não percebo muito disso. Mas eu vou responder então a uma primeira pergunta que fizeram. Atenção que as perguntas podem ser respondidas no início, no meio ou no fim do podcast, e eu não vou restringir-me apenas neste podcast a responder a perguntas, mas fizeram-me aqui 2 perguntas que eu acho que até podem ser utilizadas de algum modo para conduzir o podcast. Então o Alexandre perguntou: opinião acerca de união à esquerda e aliança de socialistas com sociais-democratas. Ora, eu acho que esta pergunta é muito pertinente. E porquê é que ela é muito pertinente? Porque ultimamente o discurso em relação à união da esquerda é um discurso muito vago e muito vazio. Fala-se de uma união em abstrato, sem definir objetivos programáticos, sem definir aquilo que se quer fazer, sem definir qual é que é o objetivo estratégico máximo. O que é que nós queremos concretamente? É apenas combater políticas de austeridade? É apenas combater o pacote laboral? Ou o que é que nós queremos em concreto? Então, eu não tenho posições de princípio em relação à união da esquerda. Eu acho que mais importante do que uma união em abstrato é a colaboração em temáticas pontuais que tenham uma convergência necessária para que se possa, de facto, colaborar. Percebem? Isso, na prática, eu acho que até já acontece, meus amigos. Porque, reparem, se vocês forem a ver o tipo de voto ou o sentido de voto na Assembleia da República, há muita consonância entre Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE. Quando envolve coisas que dizem respeito ao trabalho, PCP, Bloco de Esquerda, LIVRE estão geralmente em consonância. Quando são coisas que dizem respeito à garantia ou ao aumento de direitos sociais, o PCP, o LIVRE e o Bloco de Esquerda estão em consonância. Há aqui muita consonância, meus amigos. Eu até diria que
em 90% das votações da Assembleia da República, se calhar estou a exagerar um bocadinho, não estou a dizer o número certo, mas deve andar perto disso. O Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PCP têm sentidos de voto iguais. Estão consonantes. Então já existe, mesmo que não seja anunciada, uma colaboração. Na Assembleia da República, estes partidos já têm um sentido similar. Ora, essa colaboração tem, de facto, manifestações materiais na vida das pessoas. Mesmo que, lá está, também temos de levar em consideração que a esquerda, neste momento, não tem muito peso. E, portanto, tem de haver sempre outro partido de apoio, como o PS e assim, e mais do que isso, não é? Para conseguir que estas propostas sejam levadas avante. Mas quando são, têm manifestações concretas na vida das pessoas e resultam, em parte, de uma consonância entre a esquerda, não é? Entre os partidos de esquerda, entre o PCP, o LIVRE e o Bloco. Ou seja, naquilo que efetivamente tem impacto, já existe aqui um grau de consonância, já existe aqui um grau de colaboração, mesmo que nós não tenhamos uma plataforma comum em que andemos a cantar todos o Kumbaya. Porque eu acho que muitas vezes o que acontece é que a malta acha que a união é necessariamente nós estarmos aqui todos de mãos dadas a dançar o Kumbaya e a cantar as músicas da Floribela como a pobre dos ricos. Meus amigos, isso não é necessariamente união, e essa união em abstrato pode ser até bastante prejudicial, porque muitas vezes o argumento que eu vejo utilizado é: a esquerda está toda desunida e nós, no entanto, depois vemos a direita unida. E isso vem muitas vezes a propósito de críticas que são feitas entre partidos de esquerda. Recentemente houve uma crítica que o PCP desferiu em relação ao LIVRE, que tinha que ver com a Flixbus e o terminal de Sete Rios, enfim. O tema propriamente dito já não é assim tão importante para a questão, até porque isso já foi debatido no Instagram, e nos comentários de uma publicação minha, acho que nem foi da minha publicação, foi nos comentários das publicações, quer do Anjo da Retaliação, quer do Leviga Live, houve gente a dizer assim: a esquerda aqui a criticar-se e a direita unida. Não, meus amigos, vamos aqui tentar perceber uma coisa. É bom nós definirmos o que é união. Porque se for união no sentido de andarmos todos aqui aos beijos e abraços, a direita não está unida. A direita não está unida de todo. O Chega está constantemente a criticar o PSD, que está constantemente a criticar o Chega, e o Chega está constantemente a criticar a Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal porventura desfere críticas ao PSD, e sempre assim, porque o PSD não é liberal o suficiente, etc, etc. A direita está sempre a criticar-se. E reparem, há críticas que são feitas à direita que a esquerda nunca fez em relação a ninguém. Que os partidos de esquerda nunca fizeram em relação a outros partidos de esquerda. Nós tivemos um cartaz do André Ventura que basicamente estava a aludir ao facto de Luís Montenegro ser tão corrupto como José Sócrates. E eu não vou discutir esse mérito, só vou dizer que era essa a acusação que estava a ser feita pelo Chega, por André Ventura a Luís Montenegro. Nós não temos nada desse nível à esquerda. Percebem? Ou seja, essa ideia de que a direita é super unida e de que dão todas as mãos é uma falsidade. Agora, a direita, quando tem de colaborar em tópicos que dizem respeito à manutenção dos interesses daqueles que os financiam, aí colabora. Mas o colaborar e esta união pragmática é muito diferente desta coisinha de andarmos todos a dar beijinhos e a lamber os tomates uns aos outros, meus amigos. Não andamos, está bem? Eu sei que há pessoas que têm uma tesão para andarmos todos a lamber a costura do escroto uns aos outros. Mas as coisas não têm de ser assim, e na direita não são assim. Existem críticas, existem ataques, mas depois, quando é preciso, existem alianças pontuais, existem colaborações. Porquê? Para garantir interesses de classe. Para garantir as margens de exploração que a classe dominante realmente pratica. Ou seja, a colaboração existe, mas a união, da maneira como nós pensamos que ela existe, não existe. Não é esta união de sermos todos amigos. Não é assim que funciona. Não é assim. A direita está constantemente a criticar-se. Recentemente nós tivemos a Iniciativa Liberal a chamar socialista ao Chega, não é? E temos sempre a Iniciativa Liberal a chamar socialista ao Chega. Agora foi por causa de quê? Da idade da reforma, não foi? Isto acontece frequentemente.
Portanto, a direita não está unida no sentido que muita gente muitas vezes lhe atribui. A direita colabora quando tem de colaborar. E nesse sentido, a esquerda também, meus amigos. Nesse sentido, só nós formos ver o sentido de voto da esquerda no Parlamento, a esquerda naquilo que efetivamente tem de colaborar, colabora. Portanto, eu não gosto desta ideia da união em abstrato e de cantarmos todos o Kumbaya, porque ela muitas vezes é desprovida de uma estratégia clara, programática. E eu acho que a esquerda, mais do que pensar em união propriamente dita, mais do que pensar aqui em nós sermos um bloco que está completamente em uníssono, deve pensar, ok, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós queremos? Como é que nós damos conta do recado? Como é que nós vamos realmente voltar a apelar às massas como já apelamos no passado? Isso é muito mais importante, meus amigos. Isso é 1000 vezes mais importante. Porque muitas vezes fala-se da geringonça como um projeto que resulta da união da esquerda. Mas eu acho que nós estamos a fazer uma inversão de valores, ou pelo menos uma inversão cronológica. A geringonça foi um governo do PS com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. E, de facto, a geringonça conseguiu muitas vitórias. A geringonça conseguiu reverter, por exemplo, um conjunto de medidas que vinham do tempo da austeridade. A geringonça conseguiu, efetivamente, aumentar salários. A geringonça conseguiu trazer de volta as 35 horas para a função pública. A geringonça, até certo ponto, conseguiu reduzir contratos precários. A geringonça, por exemplo, conseguiu que mesmo a qualidade da democracia aumentasse, ou seja, o nível de confiança institucional na democracia aumentasse entre os portugueses, conseguiu manuais escolares gratuitos, enfim, um conjunto de medidas que foram propostos quer pelo PCP, quer pelo Bloco, mas depois o próprio PS acabou por assumir o mérito dessas vitórias. O que foi uma coisa muito complicada. Mas a esquerda não ganhou força porque se uniu. A esquerda uniu-se porque tinha força. E esse é um ponto muito importante. Não foi feita uma coligação pré-eleitoral, foi feito aqui um acordo entre 3 partidos que juntos conseguiam uma maioria parlamentar. E só conseguiam essa maioria parlamentar porque individualmente tinham força eleitoral para tal. Estávamos a falar de um tempo em que, por causa de termos um amplo movimento contra a austeridade, o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram resultados espetaculares. Estamos a falar das eleições de 2015. Tiveram resultados incríveis. Mas para que de facto pudesse haver uma união que viabilizasse uma maioria parlamentar, quer o Bloco, quer o PCP, e obviamente o PS, mas vou falar do Bloco e do PCP, tiveram de ter estratégias e um discurso que conseguissem mobilizar as massas. E nessa época conseguiram. Nessa época viu-se, da parte do PCP e do Bloco, um forte discurso anti-elitista, anti-elites, anti-sistema, que realmente mobilizava as pessoas contra uma estratégia que estava a pôr fim a muitas famílias. E eu estou a falar a sério, estava mesmo a pôr fim a muitas famílias. Vou dar um exemplo. O meu pai viu-se obrigado a emigrar, primeiro para a França, depois para o Luxemburgo, e foi isso que depois causou o divórcio entre os meus pais. Isto na época da Troika. Acho que o meu pai emigrou o quê? Em 2013. Ora, esse caldo cultural que se tinha formado, e é importante mencionar que esse caldo cultural não foi apenas um caldo que resulta do PCP e do Bloco, mas resulta também de movimentos sociais que surgem na época, o Geração Arrasca, que começou no Facebook e depois foi uma grande manifestação, ou que se lixa a Troika, criou aqui uma onda que foi aproveitada pelo PCP e o Bloco e lhes garantiu uma força eleitoral muito grande em termos comparativos e que o PCP e o Bloco depois não conseguiram acompanhar em outras eleições posteriores, não é?
Essa força eleitoral não foi apenas aproveitada pelo PCP e pelo Bloco, mas pela Europa fora foi aproveitada por outros partidos. Foi aproveitada pelo Podemos, foi aproveitada pelo Syriza. Porquê? Porque havia uma estratégia mobilizadora centrada em algo muito concreto, que era, existem aqui políticas de austeridade, particularmente no sul da Europa, que estão a prejudicar as famílias, que estão a prejudicar os portugueses. E eu, enquanto partido de esquerda, sei exatamente aquilo a que me oponho, por um lado, ou seja, é fácil construir o bloco ao qual nós nos opomos, o bloco político ao qual nós nos opomos, e simultaneamente também é fácil construir aquilo que realmente nós queremos fazer. Há propostas concretas. Voltar a aumentar salários. Reduzir a precariedade. E nesta altura havia muitos movimentos sociais que se focavam na questão da precariedade, os movimentos dos precários. Aliás, os precários, no âmbito do ciclo de manifestações, a geração Arrasca, assim, tiveram uma grande presença, tiveram aqui um certo protagonismo. Esse caldo foi aproveitado pela Europa fora, por um conjunto de partidos. Ora, nós não nos podemos esquecer que estávamos a falar também da época do Occupy Wall Street, também, mais ou menos no início dos anos 2010, é isso que eu quero dizer, do início até meados dos anos 2010. Estávamos a falar de um caldo que, de facto, devido à crise que tinha havido, tornava muito fácil criar aqui uma inimizade para com as elites financeiras, para com os governos que estavam ao serviço das elites financeiras. Ora, foi isso que permitiu ao Bloco de Esquerda e ao PCP capitalizarem através de uma estratégia de mobilização suficientemente boa e depois terem condições para dizer assim ao PS: se vocês quiserem, é só nós nos juntarmos, vocês vão formar um governo e nós damos apoio parlamentar. Só que há aqui um conjunto de acordos que nós vamos ter de fazer. Há aqui um conjunto de traves mestras que nós vamos ter de deixar claras para que o PS não governe como quer. Não. Tem de haver aqui um conjunto de direitos que terão de ser recuperados, que terão de ser conquistados. Ou seja, cada partido de esquerda tinha força propriamente dita e, mais do que isso, havia aqui uma estratégia programática muito clara. Havia aqui uma conexão muito clara entre o eleitorado e entre os partidos, porque todos sabiam exatamente aquilo que queriam, e era pôr fim às políticas de austeridade. E nós, em boa verdade, não pusemos assim tanto fim às políticas de austeridade. Há muita coisa que se deve dizer em relação à geringonça. Eu considero que a geringonça deveria ter ido mais longe, mas, enfim, nós também sabemos que o PS fez de tudo para se livrar dos partidos que estavam à sua esquerda. Então, para recapitular, a esquerda não ficou forte porque se uniu, a esquerda ficou forte, ou melhor, a esquerda uniu-se porque estava forte. E o PS esfregou as mãos assim que a esquerda começou a perder poder. E vocês sabem perfeitamente disso. Só que houve um problema. E o problema foi, apesar de os governos da geringonça, ou melhor, o governo da geringonça, que em boa verdade era um governo do PS com apoio parlamentar do PCP e do Bloco, só ter durado até 2019, construiu-se uma narrativa que colou o PCP e o Bloco ao PS, que criou esta narrativa do sistema. PS, PCP e Bloco são o sistema. E, portanto, mesmo na maioria absoluta do PS, ainda havia quem olhasse para aquilo como um governo que, mesmo que implicitamente, tinha apoio do PCP e do Bloco. E uma das razões pelas quais o PCP e o Bloco nos últimos anos sofreram tanto eleitoralmente teve precisamente a ver com a colagem ao PS. Ou seja, o PS é construído, por exemplo, pelo Chega como o titular do sistema, e os partidos que formaram a geringonça na altura são como que acólitos do PS. São como que massa crítica de apoio ao PS. Ora, o PS contribuiu aqui por várias razões, não vou estar a falar sobre isso no meu podcast, para um efeito de esgotamento e arrastou consigo partidos que estavam à sua esquerda. Então eu compreendo que os partidos que estão à esquerda do PS hoje em dia tenham muita cautela em relação a novas estratégias eleitorais ou novas estratégias de apoio que envolvam o PS. Eu particularmente acho que nós temos de superar o PS. Eu sou da opinião que nós temos mesmo de superar o PS. O PS comprovou através da experiência que assim que tem a oportunidade de se livrar dos seus parceiros à esquerda, falo.
E acho mesmo que nós temos de ter muita cautela com o PS neste momento e que a esquerda não conseguirá realmente superar aquilo que tem de superar sem superar o PS. Então há essa questão da esquerda ser associada ao PS, da esquerda ser associada aqui a um sistema que de facto tem problemas, a um sistema que precisa de ser superado. A esquerda que, reparem, em 2015 era associada a um projeto antissistémico e que na sua gênese e que na sua fundação tem de facto a ideia de ser antissistema, agora está a ser associada ao sistema. E para mim esse é o principal problema. Para mim esse é o principal problema. Se a esquerda não consegue recuperar o apelo antissistémico, pode muito bem fazer as uniões que quiser. Não vai conseguir chegar longe. Não vai conseguir chegar longe. E eu estou a falar apenas de uma estratégia eleitoral. Ora, eu, como sabem, sou um marxista, pretendo a superação revolucionária do capitalismo. Já nem falo de uma superação revolucionária. Estou apenas a falar de estratégia eleitoral. Enquanto a esquerda não conseguir, como já conseguiu, voltar a mobilizar o apelo antissistémico, podemos fazer as uniões que nós quisermos, não vai valer a pena, meus amigos. Essa é a minha opinião. Portanto, uniões em abstrato para que cada partido se modere mais e para ficarmos todos a parecer um bloco monolítico e homogéneo, como já somos descritos, não, meus amigos, não quero, não concordo. E colaboração de facto já existe. Já existe de forma programática, de forma bastante pragmática no Parlamento. Eu não estou a dizer que não possa, por exemplo, haver uma plataforma contra o pacote laboral. Mas essas colaborações têm de ser bem definidas. Não pode ser uma união em abstrato em que andamos todos a chupar a pizza uns dos outros. Está bem? Não pode. E com chupar a pizza quero dizer lamber os pés uns aos outros. É isso que eu quero dizer. Não precisa de ser. Nós não precisamos de ser todos amiguinhos e andar aqui em jantares uns com os outros. Não precisamos. Nem é assim que a política funciona. Essa é uma ideia, essa é uma forma muito infantil de olhar para a política, diga-se de passagem. Não precisamos, meus amigos. Podemos ter colaborações, de facto, que sejam substantivas para a vida das pessoas. Isso é uma coisa. Mas é preciso estratégia, é preciso programa, é preciso que, de facto, nós consigamos demonstrar ao que vimos. E não formar aqui um bloco homogéneo que faz das partes coisas amorfas. Está bem? Portanto, esta, de modo geral, eu podia aprofundar um bocadinho mais, é a minha opinião sobre uniões à esquerda. E depois há aqui outra pergunta do António, e ele disse assim: e é possível refutar estas ideias intrínsecas de comunista, de iPhone, vuvuzela, etc, etc? É assim, eu acho que já faço esse trabalho. Os espantalhos em relação aos comunistas e em relação aos marxistas são uma coisa que vão ser sempre inevitáveis. Porquê? Porque o senso comum assim está montado. Eu falo já, mesmo no meu curso de Ciência Política, sobre ideologia. E eu tenho um vídeo no meu canal, no canal Miguel Faria, sobre a ideologia alemã. Ora, na ideologia alemã é dito que as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. O que é que a classe dominante consegue fazer? Ou o que é que a ideologia dominante consegue fazer? Consegue transformar-se não apenas em ideias que circulam entre as élites políticas, mas, essencialmente, consegue transformar-se num senso comum. Ou seja, é perfeitamente natural que as pessoas digam assim: comunista de iPhone, porque essas ideias circulam num senso comum. E as pessoas vão me dizer assim agora: Miguel, mas as pessoas que dizem isso não têm senso comum, têm falta de senso comum. É por isso que é importante não confundir bom senso com senso comum. Porque estas ideias do e tal é comunista e tem coisas, permeiam o senso comum, circulam no discurso dominante. E muitas vezes até são mobilizadas por pessoas que pertencem a partidos e têm cursos superiores e assim, que é uma coisa completamente vergonhosa. Porquê é que essas pessoas fazem isso? Porque sabem que o que vão dizer tem ressonância com o senso comum. Que o cidadão médio realmente vai acreditar nessas patrainhas. Porque essas patrainhas circulam, porque essas patrainhas estão normalizadas. E então esse tipo de discurso vai acabar sempre por circular. Nós sabemos que vai sempre circular.
Agora, é perfeitamente possível rebater, e eu tenho feito isso, por exemplo, na minha página. Quando eu digo que um comunista, um marxista não quer a socialização dos bens de consumo, mas quer, de facto, a socialização dos meios de produção, ou seja, quer que aqueles meios, aquelas coisas que nos permitem produzir os bens que consumimos, as fábricas, as terras agrícolas, os parques industriais, os parques informáticos, sejam do trabalhador, sejam socializados. Quando eu falo sobre isso, eu ajudo a rebater a crítica, não é? Eu ajudo a rebater que não, comunismo não é sobre ser um monge franciscano. Não, comunismo não é sobre tu partilhares a tua escova de dentes. Eu faço aqui um esforço de demonstrar que as coisas não são assim tão simples. Mas há ainda outro argumento que se pode utilizar para rebater isto, que é: o que é comunismo? E eu já vou chegar lá. Primeiro, se o socialismo é sobre a socialização dos meios de produção, se o socialismo é sobre a tomada do poder do Estado pelos trabalhadores e a criação de um Estado proletário, em que quem dita a vontade política é o proletariado, que é a maioria, se há aqui de facto uma democracia popular que pratica os interesses da maioria da população, o comunismo é um momento em que o Estado definhou. Ou seja, os marxistas creem que o Estado é aqui uma forma de opressão de classe. É uma forma de praticar os interesses da classe dominante e institucionalizar os interesses da classe dominante. O Estado serve precisamente para prosseguir os interesses da classe dominante e, através do monopólio da violência, de facto impor a sua própria vontade. E não só o monopólio da violência, mas nós podemos falar disso noutro episódio do podcast. Ora, quando os trabalhadores se apropriam do poder do Estado e começam o processo de realmente socializar os meios de produção, as classes sociais vão se extinguindo. Porquê? Porque as classes sociais estão diretamente ligadas à propriedade dos meios de produção. Porquê? No capitalismo o que é que existe? Existe o capitalista, que é o proprietário dos meios de produção, e o trabalhador, aquele que só tem a sua força de trabalho para vender. Quando há a socialização dos meios de produção, o que é que acontece? Deixam de haver capitalistas, passamos todos a ser trabalhadores. E então deixam de haver classes sociais antagónicas. Deixando de haver classes antagónicas, deixa de haver necessidade para o Estado. Ora, o comunismo, teoricamente, seria a fase final, em que, não havendo classes sociais antagónicas, pelo menos neste sentido da divisão do trabalho, também não há necessidade para um Estado. Porquê? Porque o Estado serve para prosseguir os interesses da classe dominante. Se a classe dominante já não existe porque somos todos da mesma classe, já não existem classes sociais antagónicas, já não existe Estado. Então o comunismo é uma fase sem Estado e uma fase sem classes sociais antagónicas, com a plena socialização dos meios de produção e com novas relações de produção. E eu posso aprofundar isto num próximo episódio do podcast. Estou a deixar assim de forma bastante sucinta para vocês compreenderem, porque depois há outras coisas que também têm de ser abordadas. Ora, muita gente, principalmente os liberais, entendem comunismo como o Estado ser grande, o Estado fazer coisas. E embora isso não seja verdade, como eu expliquei, eu posso usar esse argumento a favor de uma forma de rebater a questão do comunismo igual a iPhone, ou comunismo comunista de iPhone, melhor, é comunista e tem um iPhone. Porque reparem, meus amigos, se comunismo agora é igual a mais Estado, então o iPhone tem elementos do comunismo. Não tem, ok? Mas vocês percebem o argumento que eu estou a fazer. Porquê? Porque há um conjunto de tecnologias que estão presentes no iPhone que não existiriam sem o planeamento do Estado. Que não existiriam sem, por exemplo, um complexo militar industrial com pesquisa de ponta a ser financiada pelo Estado. Vou-vos dar um exemplo. A internet. A internet que vocês têm no iPhone só existe porque houve projeto dentro do governo americano chamado ARPANET, que inicialmente existia apenas para um conjunto muito restrito do setor militar. Depois a internet tornou-se uma coisa popularizada. Mesmo o próprio computador foi criado inicialmente pelo governo, pelo Estado. Depois é que se popularizou para nós realmente podermos ter os personal computers. Ora, obviamente que estes smartphones são herdeiros do personal computer, não é? Mais uma tecnologia. Outro exemplo, o GPS. O GPS foi criado pelo governo, pelo Estado. O ecrã tátil foi criado por pesquisa estatal. Só que o que é que acontece aqui? O que acontece é que estas tecnologias, inicialmente, não eram rentáveis.
estas tecnologias, além de serem muito caras, não eram inicialmente comercializáveis. O Estado, em todos os países capitalistas desenvolvidos com alta complexidade industrial, teve um papel realmente de investir em coisas que o privado não podia investir, porque não podia esperar 30 ou 40 anos para ter lucro. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu no Japão, isso aconteceu num horror de países. Ou o Estado investia diretamente, ou coordenava o investimento, facilitando o crédito e remunerando os privados que de facto se ocupavam desse investimento. Porquê? Porque se o investimento não tiver, se o privado não tiver incentivos para fazer esse investimento, não vai fazer. Porquê? Porque é um investimento de alto risco. Porque não se sabe se agora se criar um ecrã tátil, daqui a 30 ou 40 anos, nós vamos conseguir transformar isto num produto como o iPhone, que é vendável. Há aqui um risco muito grande, ao qual os privados são avessos, porque não garante lucro a curto prazo. E então é o Estado que tem de prosseguir este tipo de investimentos. Ora, isso aconteceu na história do capitalismo no século XX particularmente. Essa é a história do capitalismo industrial no século XX. Essa é a história do capitalismo monopolista de Estado no século XX. Por isso, se o comunista gosta muito de Estado, que não é verdade, que não é assim que funciona, mas segundo a lógica dos liberais, o comunista gosta muito de Estado, então faz todo o sentido que o comunista queira ter o iPhone. Porquê? Porque sem Estado não havia iPhone. Porque sem Estado não havia portátil. Porque sem Estado não havia internet para todos. Etc, etc, etc. Percebem, meus amigos? Então, de facto, é possível desmistificar estas coisas. Mas para isso é preciso ler. Um bom livro que explica a forma como o Estado realmente criou as condições para depois o privado poder comercializar estes produtos é O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato. Mas também existe o People's Republic of Walmart, só que esse, peço desculpa, só existe em inglês. Depois ainda existem os sistemas económicos do Avelange Nunes, que se vocês me pedirem aqui nos comentários, eu posso disponibilizar, ou se me mandarem um e-mail para o miguelfaria96@gmail.com ou para o Instagram, eu consigo disponibilizar. Já agora, vocês conseguem comentar no Spotify, não sei se sabem. Eu agradecia muito se conseguissem comentar em cada episódio e se conseguissem realmente avaliar também. Já tem 2 avaliações, está com 5 estrelas, se vocês conseguirem avaliar, aprecio bastante. Então, vocês, recapitulando, sem Estado não havia estes mecanismos. Sem Estado não havia um horror de produtos que nós temos. O Estado conduz a pesquisa científica de base que depois permite que uma grande parte dos bens que nós temos esteja disponível. Só que é o Estado que assume esse risco inicial num investimento que nós não sabemos se vai ter, de facto, rentabilidade no futuro. Percebem? E agora eu pergunto-vos, em Portugal, como é que está o nosso investimento público em indústria de base, em infraestrutura de base? Está uma merda. Está uma merda. E uma das críticas que se pode fazer à geringonça é precisamente isso. É que a geringonça não apostou o suficiente em investimento público. Então, mais importante, e agora voltando à questão da união da esquerda, do que nós termos aqui uma união em abstrato, precisamos mesmo ter um programa. E tem de ser um programa, por um lado, que queira superar o neoliberalismo, e já na minha, se for para superar o neoliberalismo, já fico muito contente. Mas, por outro lado, isto já numa perspectiva mais revolucionária, superar o capitalismo. Então, meus amigos, eu estou a gostar bastante de gravar estes episódios. Estou a gostar bastante. Já estamos com 40 minutos. Eu não vos quero amassar mais. Obrigado por terem visto e até o próximo episódio. Deixem comentários, pá.